Olá para todos, bom dia. Estamos no interior de São Paulo, próximo à cidade de Itatiba. Hoje é dia 14 de maio de 2025, pessoal. Quarta-feira, são 7h30. Estamos saindo aqui do Hotel Lazuli, no bairro rural Morro Azul, nos limites aqui geográficos de Itatiba, como disse, e iremos em direção ao sul, em direção a Curitiba, a capital paranaense, pessoal. Embora eu já tenha gravado esse trajeto umas 2 vezes, com certeza pelo menos uma o ano passado, em 2024, mas também acredito que em 2023, enfim. Eu vou repetir a gravação, né? As gravações por 2 razões. Primeiro, porque é uma outra época, né? Nós estamos em maio de 2025, como disse. Eventuais mudanças e tal, não do trajeto em si. E também porque nas vezes anteriores eu não tenho certeza se eu utilizei microfone externo, como estou utilizando agora. Quem acompanha os vídeos que eu publico aqui no nosso canal sabe que eu utilizo câmeras GoPro fixadas aqui no painel do Jeep. É um Troller a diesel. Já informei isso várias vezes, mas vale renovar a informação. A proximidade da câmera com o cofre do motor, sendo um motor diesel, um Jeep, nível de vibração, pneus com banda de rodagem de 12 polegadas e meia, pneus um tanto agressivos, né? Os gomos, né? Ali os sulcos dos pneus, enfim, e geram um nível de vibração que não é igual a um sedã, convenhamos, e de ruído, portanto. Então eu vou regravar. Ok, pessoal? Então o objetivo aqui nosso, como disse, hoje é Curitiba, capital paranaense. Saindo aqui de Itatiba, eu vou acessar aqui a Dom Pedro I, que é SP65, como se fôssemos para Atibaia, Fernão Dias, em direção a Belo Horizonte e tal. Eu retornarei no próximo retorno, claro, em direção a Campinas, mas antes de Campinas, aí eu acessarei o perímetro urbano de Itatiba, como já fiz várias vezes, e a partir de Itatiba eu seguirei até Louveira para acessar a Anhanguera. Estando na Anhanguera, eu sigo como se fosse para a capital da garoa, né, São Paulo, mas depois eu acessarei a Bandeirantes, pelo que recordo é a partir exatamente no KM 50, não tenho bem certeza, e depois Rodonel, que é SP21. Em seguida, no Rodonel Mário Covas, que é SP21, acessarei a rodovia Regis Bittencourt, na saída 30, pelo que recordo, do Rodonel. Ok, pessoal? Vou parar o Troller um pouco ali à frente da recepção aí do Hotel Lazuli, capturar mais algumas imagens com o celular, tá, pessoal? Vamos lá. Então, à nossa frente aí o posto de combustível, restaurantes, lojas, comercial, né? Lojas comerciais, enfim. Bom dia para todos. Hoje é 14 de maio de 2025.
Quarta-feira, essa rodovia aqui à nossa frente é a Dom Pedro I, SP65. Estamos aqui no bairro rural Morro Azul, faz parte da cidade, do município de Itatiba. Esse é o Hotel Lazuli. Estamos saindo daqui a pouco em direção a Curitiba, Paraná. Manhã de quarta-feira, como disse, agora são 7 horas. Para a esquerda aqui, esses veículos estão indo em direção a Campinas. E no sentido contrário aqui, em direção a Fernão Dias, em direção a Atibaia. Como disse anteriormente, essa é a rodovia Dom Pedro I, SP65, aqui entre Itatiba e Atibaia. Antes tem Jarinu, aqui no sentido Fernão Dias. E no sentido contrário de onde está vindo essa carreta, Valinhos e Campinas. Ok, pessoal? Então é isso, Hotel Lazuli aqui no bairro Morro Azul, em Itatiba, São Paulo. Hoje é 14 de maio de 2025. Já gravei aqui pelo menos umas 3, 4 vezes, pessoal, porque já pernoitei nesse hotel uma dezena de vezes ou mais, talvez umas 15 vezes, nas minhas viagens Brasil afora. No caso aqui desse hotel, nos últimos 10 anos. Não acredito que eu comecei a usar esse hotel em 2018, por aí. Então, é o Hotel Lazuli, está em obras de ampliação. E sempre que passo por Itatiba, eu me hospedo aqui para pernoites nesse hotel, recomendo. Sempre eu pernoito 2 dias seguidos, para descansar, enfim, e reorganizar as minhas coisas. O nosso troller guerreiro aí preparado em direção a Curitiba, capital paranaense. Como disse, o hotel está em reforma, na verdade ampliação. Eles colocaram aí nessa parte aí frontal mais um andar, mas ainda estão finalizando as obras. Então é isso, Lazuli Hotel, aqui no bairro Morro Azul, Itatiba, São Paulo. Nosso troller guerreiro aí pronto para tomarmos o passeio em direção a Curitiba, capital paranaense. Aguardem os vídeos seguintes de toda a viagem, pessoal. Vamos lá, pessoal. Partiu Curitiba. Que Deus nos proteja. Como disse, acessaremos um trecho aqui da rodovia Dom Pedro I em direção a Atibaia, como se fôssemos lá para Fernão Dias. Mas no próximo retorno
voltaremos em direção a Campinas. E na saída para acessar o perímetro urbano de Itatiba, acessaremos e seguiremos em direção a Louveira para acessarmos a rodovia Anhanguera, que é SP-330. A certa altura da rodovia Anhanguera, que é SP-330, a deixaremos e acessaremos a Bandeirantes e em seguida o Rodonel Mário Covas, que é SP-21. Na saída 30 do Rodonel, acessaremos a Regis Bittencourt, que é a BR-116. Aqui no entorno de Itatiba, Jarinu, Valinhos, tem muitas indústrias, pessoal. É um polo industrial pujante. À esquerda, Itatiba, Campinas. Já fiz esse trajeto muitas vezes, pessoal, e como disse, gravei algumas vezes. Mas vou repetir as gravações, pessoal. Tenho disponibilidade de câmera e estou utilizando o microfone, né, pessoal? As outras vezes eu não utilizei microfone externo, aí ficou... Os vídeos ficaram com o áudio precário, né? Então é isso, pessoal. Rodovia Dom Pedro I, que é SP-65, aqui em direção a Campinas, mas acessaremos Itatiba. À nossa frente aí à esquerda, o Lazuli Hotel. Aqui é o quilômetro 95 da Dom Pedro, direção Campinas. Essa empresa aí no alto é a Rainha das Sete, uma indústria de peças automotivas. E a segunda aí em azul é uma empresa de fabricação de embalagens. Como disse, é um polo industrial bastante expressivo aqui no entorno de Itatiba, Valinhos, Jarinu, Jundiaí também, claro. Aqui na rodovia Dom Pedro I, eu já comentei em outras oportunidades, os limites de velocidade variam. Trechos de 110, como esse que estamos, tem outros de 100, pelo que recordo tem alguns trechos de 80. A rodovia Dom Pedro I é uma rodovia importante aqui no modal viário no entorno da Grande São Paulo, né? Que ela conecta o sistema rodoviário aí, Anhanguera, Bandeirantes e com a Dutra, né?
rodovia aqui, ela liga Campinas, aí ela faz a conexão com a Anhanguera, e para o lado oposto ela cruza a BR-381, que é a Fernão Dias, e vai até Jacareí. Lá no Vale do Paraíba, já na Dutra. Uma rodovia importante. A placa aí, SP65 Norte. Aqui é o quilômetro 99. A placa aí, Valinhos, Campinas, Limeira em frente, e a saída 102, Itatiba, Jundiaí e Bragança Paulista. E também Louveiras, a partir do perímetro urbano de Itatiba, que é o nosso trajeto. Que será o nosso trajeto para acessarmos a Anhanguera. Acessaremos a Anhanguera lá em Louveira. KM 100 Norte. Vamos acessar como se fôssemos para Bragança Paulista, mas assim que deixarmos a alça, retornaremos em direção ao perímetro urbano de Itatiba. Já passei aqui muitas vezes, pessoal, muitas vezes. Mas tem que ficar atento, claro, porque a gente esquece, né? Se seguíssemos em frente aqui, Bragança Paulista, por onde chegamos aqui na segunda-feira, a partir da Fernão Dias. Essa aqui é SP63. Pelo que recordo, é a rodovia Alquindar Monteiro. E essa aqui em direção a Itatiba é a Luciano Consolini, ou Consoline. Se acessássemos aí a direita, Campinas. Direção Campinas, antes Valinhos. O fluxo aqui agora vai ser bem carregado, pessoal, porque é uma rodovia de interligação aí com o sistema rodoviário. É uma rodovia de interligação aí com rodovias importantes, né? A Anhanguera, Bandeirantes, enfim. E mesmo as locais, né? As cidades de Itatiba, a própria Itatiba e Jundiaí, enfim. Pessoal, não vou gravar todo o trajeto porque já gravei aqui umas 3, 4 vezes, tá? Vou gravar por trechos. Então aqui é o KM 25 da SP63, que liga Bragança Paulista a Itatiba.
Essa placa aí, nesse outdoor, está dizendo que vai ter aí a duplicação dessa rodovia, que é a Luciano Consolini, do quilômetro 22 mais 800 ao quilômetro 24 mais 600. No caso ali, os 800 e os 600 significam metros, né? Importante essa duplicação, né? Com certeza. E outras, né? Então é isso, pessoal. Hoje é dia 14 de maio de 2025, quarta-feira, 15 para as 8. E nós estamos há quase uma semana do início da nossa viagem lá naquele Aracaju, no dia 8, próximo passado. Vamos tocando aí, tocando em frente, como diz uma música de Almir Sater. Feliz demais, pessoal, feliz demais. Essa é a minha praia, entre aspas, né? As longas viagens rodoviárias por esse Brasil imenso. A placa aí, SP63, rodovia Luciano Consolini ou Consolini. Observem essa placa aí, ó. Anhanguera, Louveira, Jundiaí, a 700 metros. Obviamente que o acesso, né? E as obras para duplicação, acredito, estão aí. Canteiro de obras. Acessei pelo perímetro urbano, mas acredito que isso aqui é novo, pessoal. Que bom. Então por isso que é importante gravar, pessoal. Isso aqui é novo, não tinha essa opção aqui não para acessar direto, uma espécie de um anel viário. Que bom. A gente não precisa passar no perímetro urbano de Itatiba, pessoal. Isso é novinho. Que maravilha. Eu tinha lido alguma coisa ou visto no próprio YouTube, né? Então aqui é a rodovia perimetral de Itatiba, quilômetro 8, SP61 e SP360. Que maravilha, pessoal. Aí, ó, Louveira, Anhanguera, Jundiaí. Então, recapitulando, nas vezes anteriores para acessar Louveira e Anhanguera, a rodovia Anhanguera, eu tinha que passar pelo perímetro urbano de Itatiba. Agora não, pessoal, ó, Louveira a 22 km, Anhanguera a 23 e Jundiaí a 27. Então essa é a perimetral, a nova perimetral aqui no entorno de Itatiba. Que bom.
já comentei várias vezes, né, pessoal? E quem viaja e conhece São Paulo irá concordar comigo. É um estado muito bem servido de rodovias, pessoal. Muito bem servido. Muitas duplicadas, como é o caso aqui. Louveira a 20 km e a Via Anhanguera a 21, é isso? Acho que sim. Aqui mais à frente vai ter a opção Jundiaí, que é possível também acessar a Anhanguera, mas eu prefiro via Louveira. Ali estava escrito Rota das Bandeiras. É a mesma que administra Dom Pedro I. Quilômetro 5 da perimetral oeste. Itatiba a 6 km, Louveira a 18, é isso? Ou 16? Pelo que entendi, esse anel viário perimetral nos permitirá a conexão com SP-360, que é a rodovia que eu utilizei já umas 2, 3 vezes para acessar a Anhanguera a partir de Itatiba, do perímetro urbano. A conferir. A saída 0A Itatiba. Nós não a utilizaremos e seguiremos em direção a Anhanguera, como se fôssemos para a capital da Garoa, São Paulo. É isso não? Leiamos a placa. Aqui é o quilômetro 1. Exatamente, ó. A primeira saída é Itatiba, a segunda Jundiaí, São Paulo. É uma opção, mas eu vou direto a Anhanguera. Facilitou bastante, pessoal, facilitou bastante. Esse anel rodoviário aqui, pessoal, essa perimetral facilitou bastante. Aí, ó. Se acessássemos aqui direção Jundiaí, São Paulo, também chegaríamos na Anhanguera, lá no entorno do perímetro urbano de Jundiaí. Mas aqui nós acessaremos direto a Anhanguera via Louveira.
pessoal, essas repetições são características minhas. E nesse caso aqui hoje, principalmente devido a essa inovação aqui. Aqui ela muda de nome para Romildo Prado. Pessoal, desculpas aí, o telefone tocou, atrapalhou, mas recapitulando, é o seguinte, nós estávamos no novo anel rodoviário, que é a perimetral, contornando o perímetro urbano de Itatiba, e aqui já estamos na rodovia que eu já passei, né, em direção a Louveira. Em seguida, a Anhanguera. Aqui é SP63, é a continuação da que estávamos, só que aqui muda, né, de nome para Romildo Prado. Foi exatamente onde o celular tocou. Mais à frente tem uma praça de pedágio, ainda aqui na SP63, e em seguida Louveira, para acessarmos a Anhanguera, que é SP330, em direção à capital da Garoa, mas acessaremos a Bandeirantes e depois o Rodoanel, direção Curitiba. Então é isso, pessoal, recapitulando, saímos do Hotel Lazuli, às margens da rodovia Dom Pedro I, que é SP65, acessamos um pequeno trecho em direção a Atibaia, mas retornamos na própria Dom Pedro em direção a Itatiba. Quando já estávamos bem próximo do perímetro urbano de Itatiba, nos deparamos com uma novidade muito bem-vinda, que foi aquele anel rodoviário, a perimetral. Gravamos cerca de 8 quilômetros. Em seguida acessamos essa rodovia aqui novamente, a SP63. Aqui à nossa frente, uma praça de pedágio, depois Louveira, depois a Anhanguera. Tarifa R$ 3,70. E como disse, nós tínhamos a opção também de acessar
via Jundiaí, que também acessaríamos a Anhanguera, mas eu prefiro essa rota aqui. Bom dia. O Ícaro, meu neto, de 11 anos, perdeu, entre aspas, algumas moedas. Eu queria que ela utilizasse os R$10, a cédula, né, claro, e completasse com as moedas, mas ela pegou a caixinha e escolheu todo o valor, os R$3,70 em moedas. Ícaro, o vovô lhe recompensará. O vovô lhe dará R$20 pelas moedas, tá bom? Saudade dos meus netos. O Ícaro, que vai completar 12 anos agora em julho. O Valentim, que vai completar 4 anos em novembro. E o Ravi, o Pimentinha, que vai completar 3 anos em novembro. Meus netinhos queridos. Aqui, limite de municípios: Louveira e Itatiba. Então, geograficamente, estamos em Louveira, São Paulo. Aqui é o quilômetro 9 da SP-63, rodovia Romildo Prado. Agora 8h05, pessoal, esse horário, considerando que o complexo rodoviário de São Paulo, Anhanguera, Bandeirantes, Anchieta, Imigrantes e todas essas de conexão, nesse horário, pessoal, por estarmos bem próximo de uma metrópole, a maior metrópole do Brasil, não é um horário mais adequado, digamos assim. A partir das 10, em tese, melhorará. Mas vamos lá, faz parte. Saí muito tarde do hotel também, para chegar em Curitiba já no finalzinho escurecendo. Eu prefiro encarar o trânsito um pouco mais carregado e chegar umas 3h30 em Curitiba, 4 horas. Eu não gosto de arriscar, eu gosto de arriscar horário, né? Eu gosto de deixar uma margem de segurança de pelo menos 2 horas para não chegar à noite. Eu não viajo à noite, pessoal, já comentei isso bastante. Já viajei, mas não viajo. Sempre às 3, 4 da tarde, no máximo 6 horas, quando acontece um imprevisto. Mas eu faço um planejamento bem definido para chegar nos pontos de apoio de pernoite no meio da tarde. Conversando com os senhores e as senhoras, que é sempre prazeroso, mas eu corro o risco de passar em um radar acima da velocidade limite. Além, obviamente, da atenção na rodovia, né? Na condução. Aqui, por exemplo, é 80 o limite de velocidade.
E aqui já estamos no perímetro urbano de Louveira. Quilômetro 3. Então estamos a menos de 3 quilômetros da Anhanguera. Aí, saída 2, Louveira, Jundiaí. Chegando na Anhanguera, pessoal. 1 quilômetro à frente. Manter aqui à esquerda, porque nesse trevo aqui à frente vou me manter logo à esquerda, porque aqui à frente para a direita é direção Campinas. Por ser uma conexão com a rodovia bem movimentada, que é a Anhanguera, SP-330, aí nesses pontos de convergência, né, nesses pontos de conexão, o trânsito fica carregado, claro, né? Então, como disse, se acessássemos aqui à direita, iríamos em direção a Campinas. Que não é o nosso objetivo. Aqui é o fim do trecho sob concessão Rota das Bandeiras. E pouquinhos metros, e poucos metros aqui à frente, a Anhanguera, ela mesma. Pelo horário, até estou achando bem tranquilo aí, não aqui onde estamos,
A Anhanguera sentido interior, sentido Campinas, o fluxo tá mais intenso do que sentido capital, mas isso pode ser por pouco tempo, pessoal, porque em Jundiaí a coisa começa a engrossar, como dizemos na linguagem popular. Sempre que eu utilizo esse sistema aqui, ali em Jundiaí, o trânsito é bem carregado, pessoal. Jundiaí, né, Grande São Paulo, é um outro polo importante demais. Polo industrial, né? Aqui tem que ter atenção, pessoal. Se acessarmos à esquerda aí, é direção Campinas, fechando o círculo. E aqui à nossa frente o quilômetro 71 sul da Anhanguera, que é a SP 330, a famosa Via Anhanguera. Eia!